Seguindo o raciocínio, talvez nem seja absurdo pensar que eu sou herdeira do homem mais rico do mundo. Parece imundice, parece só mistura, parece maluquice, parece loucura, parece... Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Esta é a videoaula da atividade 1 do mês de setembro, que já está disponível no nosso blog da escola. Neste mês, nossas atividades vão ser um pouquinho diferentes, porque nós não vamos exatamente interpretar textos longos como nós estávamos fazendo nas atividades do mês de agosto, porque o tema das nossas atividades desse mês vai ser um tema muito pessoal. Nós vamos falar sobre projeto de vida. Esse é um tema muito importante para todos nós, não apenas para vocês que estão na adolescência, mas inclusive para vocês. E é preciso que nós tratemos disso na escola, independente do momento em que estejamos vivendo. Agora nós estamos com as aulas à distância, mas mesmo assim a gente vai pensar um pouquinho nesse tema. E as atividades então vão exigir muitas vezes algumas respostas pessoais. Portanto, já quero avisar vocês que a maioria das respostas não tem certo ou errado. Você pode responder exatamente aquilo que você acha sobre as provocações que eu farei aqui nas atividades. Não tente imaginar o que eu quero que você responda, nada disso, eu apenas quero saber o que você realmente pensa. Junto com essas perguntas pessoais, sempre vai ter um texto ali para incentivar, para colaborar com a nossa interpretação e para nós não abrirmos mão de estudarmos os gêneros textuais nas nossas aulas de português. Bom, para começar a falar sobre projeto de vida, eu gostaria de perguntar para vocês o que vocês acham que é um projeto de vida. Quando alguém fala para você sobre isso, sobre esse tema, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Muitos de vocês com certeza vão pensar em planejamento. Projeto de vida é você fazer um planejamento daquilo que você quer para o seu futuro. Bom, basicamente é isso mesmo, mas há quem ache que vocês ainda são muito jovens, para pensar no que quer ser no futuro. Muita gente acha que fazer um projeto de vida é escolher uma profissão já nesse momento e se planejar em como vai conseguir atingir esse objetivo, chegar nessa profissão. Não é exatamente isso, você não precisa escolher a sua profissão nesse momento, mas você precisa começar a pensar no que você quer para o seu futuro. Você não precisa saber exatamente agora o que você quer ser, mas você precisa saber que você quer ser alguma coisa. E saber disso vai direcionar as suas ações para conseguir ou não atingir esse objetivo, tá bom? Outra pergunta que eu quero fazer para vocês. O que vocês acham que é preciso ter para começar a pensar num projeto de vida? É preciso a gente ter um objetivo, saber exatamente onde a gente quer chegar? Não, na verdade, para a gente começar a pensar no nosso projeto de vida, antes de qualquer coisa, é preciso ter autoconhecimento. Você precisa saber exatamente quem você é, de onde você veio e onde você quer chegar. A primeira coisa que você tem que fazer quando você for estimulado a pensar num projeto de vida, e é isso que eu estou fazendo com você agora, nessas atividades de setembro, é se conhecer. Ninguém sabe onde quer chegar se não sabe onde está ou de onde veio, ok? Então eu vou convidar vocês nessa primeira aula a pensar em si mesmo, a tentar se conhecer. Quando eu faço essa pergunta para você, quem é você? Essa perguntinha, quem sou eu? Vocês acham fácil ou difícil de ser respondida? É uma pergunta simples, mas a resposta dela não é tão fácil assim. Quando a gente se pergunta quem sou eu, muitas coisas passam pela nossa cabeça. Quem as pessoas dizem que nós somos, quem eu realmente acho que eu sou, quem é a pessoa que eu mostro para as pessoas, mas que muitas vezes eu escondo o meu verdadeiro eu. Então a gente precisa pensar em quem, se a gente sabe,
e quem realmente a gente é. Então essa vai ser a primeira provocação da atividade e nosso primeiro passo para pensar num possível projeto de vida. Agora nós vamos para a atividade para vocês verem como isso está colocado lá no blog. Um grande beijo para vocês! Então, pessoal, esta é a primeira atividade. Ela chama-se Quem Sou Eu e Autobiografia. Nessa atividade, vocês verão um texto introdutório que chama-se Visualizando Novos Caminhos, farão uma reflexão sobre a pergunta Quem Sou Eu, verão também um trecho da autobiografia do ator Lázaro Ramos, verão um vídeo que chama-se Retrato da Real Beleza e farão o questionário verificador de aprendizagem. Esse primeiro texto introdutório, Visualizando Novos Caminhos, eu não vou lê-lo neste momento com vocês, porque ele tem a ver com aquela primeira discussão que nós fizemos na primeira parte da nossa aula. Então, para não deixar a videoaula muito longa, eu não vou fazer a leitura, mas se vocês quiserem, tiverem curiosidade, no momento que forem fazer a atividade, leiam e vejam o que ele tem a dizer para vocês. Eu vou começar com a perguntinha, quem sou eu? Esta é uma pergunta simples, porém a sua resposta não é tão simples assim. Neste momento, você vai refletir sobre ela e ao final da atividade vai respondê-la no questionário indicado. Combinado? Vamos ver um trechinho da autobiografia do ator Lázaro Ramos. Bom, para quem não sabe, autobiografia é o tipo de texto em que você conta a sua própria história. Auto é você mesmo fazendo, biografia é a sua história de vida escrita. A autobiografia do Lázaro Ramos chama-se Na Minha Pele. Ele é um ator da Globo, casado com a atriz Thaís Araújo, já fez várias novelas, várias séries. Ele também é ator de teatro e de cinema. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre ele, pode colocar o nomezinho dele no Google para pesquisar, tá bom? O ator Lázaro Ramos escreveu uma autobiografia cujo título é Na Minha Pele. Após escrevê-la, ele relatou que demorou 10 anos para conseguir terminá-la e que, por muitas vezes, sentiu-se amedrontado, pois não sabia o que as suas experiências despertariam no público. Nessa aula, vamos ler e refletir sobre um trecho do capítulo Quero Ser Médico. Capítulo Quero Ser Médico. Levávamos uma vida simples na casa em que minha tia orgulhosamente dizia ter projetado. Naquela época, eu morava com meus 5 primos, que viraram meus irmãos postiços. Não tínhamos Autorama, Playmobil ou Atari, mas tínhamos ele, o quintal. Ali nos divertíamos com brincadeiras de custo zero, esconde-esconde, pega-pega, garrafão. Também gostávamos de construir brinquedos com latas de óleo, pedaços de pau. Como criança cansa rápido de tudo, desenvolvemos uma criatividade enorme, sempre inventando coisas novas para fazer. Claro que tínhamos TV. Quando não se tem dinheiro, a falta de livros e brinquedos é preenchida pela televisão, que ocupa boa parte do tempo. O curioso é que minha referência infantil não foi a Xuxa. Não sei se por corporativismo baiano, preferíamos o programa da Mara Maravilha. Outro ídolo era o Jairzinho do Balão Mágico. Durante a infância, toda criança quer ser alguém. Elege um super-herói, um personagem de série favorito. Pois eu queria ser o Jairzinho. Queria usar aquele macacão vermelho, ter aquele olhar de criança vivida e pegar carona na cauda do cometa com a turma que eu achava a mais legal do mundo. Acho que isso acontecia porque existia uma identificação visual, por ser um dos poucos negros no universo televisivo infantil. Jairzinho parecia mais próximo de mim. Na minha infância, não tinha esse papo de ancestralidade. Mais recentemente, numa conversa com o professor Muniz Sodré, percebi que mais do que a filosofia e a ciência, o que faz mudança mesmo são as representações coletivas,
e a ficção tem um papel fundamental nessa construção. A literatura sempre disse mais sobre o homem no Brasil que a sociologia, até hoje muito preocupada apenas com lutas de classes. O cinema e a novela, com a força que tem hoje em nosso país, podem trazer um ataque forte aos preconceitos, me disse o Muniz em uma entrevista para o Espelho. Eu incluiria a literatura infantil e as biografias nesse rol, e acho que ele concordaria comigo. Até a 4ª série, hoje o 5º ano, estudei em um colégio particular da Federação. Essas turmas tinham um número equilibrado de negros e brancos. O curioso é que nessa escola tão mista, ignorava-se a história dos negros. Aprendi sobre a luta do Zumbi de forma muito superficial e breve. Nas aulas sobre escravidão no Brasil, ele aparecia como um rebelde e ponto. Em 1995, quando já tinha 17 anos, vivi Zumbi no teatro. Curiosamente, esse não era o meu papel no início da montagem. O espetáculo do Bando de Teatro Olodum estabelecia uma relação direta entre a favela e os quilombos, e eu fazia um garoto com poucas falas, o que me deu mais tempo para assimilar as informações da pesquisa A Importância de Zumbi dos Palmares, que a história negra é repleta de lutas e que eu não devia chamar meus ancestrais de escravos, e sim de africanos escravizados, que a liberdade não veio de uma canetada da princesa imperial, mas após muita luta. Esse foi mais um salto na compreensão sobre de onde eu vim e para onde eu podia ir. Então vejam, turma, que esse é um pedaço da história do Lázaro Ramos, em que ele conta ali a sua infância, uma infância simples, mas vivida com muita criatividade pela falta de brinquedos e jogos eletrônicos, né? E ele conta a identificação com o personagem Jairzinho, que faz parte da turma do Balão Mágico. Não sei se você já ouviu falar nessa turminha, foi uma turma de muito sucesso dos anos 90, anos 80, final dos anos 80, anos 90, e era um programa de televisão que chamava Balão Mágico e fazia muito sucesso entre as crianças. Eu tenho certeza que se você não conhece a turminha, você conhece a música. Super fantástico, amigo, que bom estar contigo no nosso balão. Com certeza você já ouviu essa música em algum lugar. Era dessa turma. Por que ele fala que ele se identificava com o Jairzinho? Muito provavelmente porque o Jairzinho também era negro e havia pouca representatividade na televisão. Então, como ele se identificava com aquele personagem, ele queria ser ele, né? Elegeu o personagem como o herói, o ator Jairzinho como herói. Aqui ele conta que, apesar dele estudar numa escola particular, a escola era muito mista de alunos negros e brancos, porém a história dos negros no Brasil era negligenciada. E ele só foi conhecer verdadeiramente a história de lutas, quem foi Zumbi do Palmares, quando ele foi fazer o Zumbi no teatro. Curiosamente, esse trecho da história da vida do Lázaro Ramos está no capítulo que chama-se Quero Ser Médico. E hoje o Lázaro Ramos é um ator e não médico. Então, já dá pra gente imaginar quais foram as influências que ele recebeu que foram modificando o seu projeto de vida ao longo dos anos, né? Então, isso também pode acontecer com a gente, né? De acordo, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente conhece as histórias que formam a nossa história, o nosso caráter, mais a gente tem convicção daquilo que a gente realmente quer fazer e dos lugares que a gente quer chegar. Então, foi por isso, para analisar esse trechinho da autobiografia, que eu coloquei ela aqui nessa atividade. Após a leitura desse texto, reflita sobre como Lázaro Ramos foi construindo a própria identidade e sobre quais foram os elementos que o ajudaram a construir a própria imagem e os caminhos que ele poderia seguir em seu projeto de vida. Ao final da atividade, no questionário indicado, há algumas perguntas de interpretação desse texto. Bom, depois que refletimos sobre a autobiografia, vamos assistir a esse vídeo que chama Retratos da Real Beleza.
Trata-se de um retrato falado de 7 mulheres, feita por um artista que trabalha no FBI. O agente do FBI fez 2 retratos de cada mulher. O primeiro com a própria mulher se descrevendo e o segundo com outra pessoa descrevendo essa mulher. Vamos ver como é esse vídeo, do que ele trata. I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm gonna ask you some questions about a person you met earlier, and I'm gonna ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter, sadder too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. Vejam no vídeo, né? Vocês viram no vídeo como fica diferente o retrato falado quando é a própria pessoa se descrevendo ou quando é outra pessoa descrevendo essa pessoa, né? Essa primeira pessoa aí. E como o retrato descrito por outro fica muito mais fiel à realidade. Então a gente precisa refletir por que será que nós temos tanto a tendência de distorcer a nossa própria autoimagem. Essa é mais uma reflexão que eu quero que você faça. Será que você consegue realmente se descrever? Será que o que você acha de você é o que realmente você é? Para continuar essa atividade, você vai então fazer o questionário. Aqui, antes de você fazer esse questionário, tem uma mensagem importante, tá? Antes de responder ao questionário indicado, vá em frente ao espelho e se pergunte: quem sou eu? Reflita alguns minutos e volte aqui para me contar. Esse é um exercício que pode parecer bobo para algum de vocês. Ah, professora, eu não quero fazer isso, mas faz parte da atividade. Então eu peço, por favor, para que você faça. Vá lá no banheiro da sua casa, quietinho, sem ninguém perceber, ou no quarto, e se olhe por alguns minutos e tente pensar nessa pergunta: quem sou eu? Pense nas suas características físicas, nas suas características psicológicas e tente pensar numa resposta para essa pergunta. Quando você se sentir preparado, aí você pode vir aqui para o questionário.
Então, você vai clicar no link da atividade e o questionário que vai abrir para você é esse aqui. Você vai preencher com seu nome, escola, série, e aqui tem a pergunta número 1, quem sou eu? Essa pergunta é da parte 1. Elabore uma resposta para essa pergunta de acordo com as reflexões propostas pela atividade. Sua resposta pode ser longa, como uma autobiografia, fique à vontade. Então, se você quiser escrever muita coisa sobre quem é você, me contar alguma história importante que você acha que contribui para a sua identidade, para a formação da sua identidade, pode escrever tranquilamente. Se você quiser responder algo curtinho, também fique à vontade. A próxima pergunta também é pergunta número 1, mas é da parte 2, da autobiografia do Lázaro Ramos, Na Minha Pele. Então, dessa autobiografia, vocês têm a pergunta 1, 2, 3, 4, 5A, 5B e a pergunta 6. Depois tem a pergunta 1 novamente, da parte 3, que é do vídeo Retratos da Real Beleza. E a pergunta é, por que você acha que a maioria de nós tem uma visão distorcida sobre si mesmo? Entenderam? Espero que sim, espero que essa atividade consiga provocar em vocês algumas reflexões importantes e se vocês precisarem de ajuda, é só me chamar. Um grande beijo para vocês!